Olá, meus amados, bem-vindos ao canal. Obrigado, Senhor. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Todos os dias receba mensagens bíblicas que são certamente o conforto espiritual para a sua vida. Clique no gosto e seja abençoado. Graça e paz. A língua, uma força criativa. Esta é a proposta que trazemos hoje. Trata-se do livro de Charles Capps, cuja primeira parte fala exatamente de palavras. Mas antes do primeiro capítulo, o autor nos traz alguns versículos no livro de Tiago que nos falam sobre o poder do bom uso ou não da língua. E o versículo inicial é o Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aleluia. Ainda no mesmo livro, agora no capítulo 3, versículos 5, 6 e 8, diz assim: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Aleluia. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Oh, que poder! Capítulo 1 diz assim: Palavras. A palavra de Deus, que é concebida no seu coração, depois de formada pela língua e falada com a sua própria boca, torna-se uma força espiritual que libera a habilidade de Deus dentro de você. Aleluia. Foi por isso que Paulo disse: Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O coração, ou o espírito de Paulo, havia recebido a palavra de Deus. Não foi a capacidade de Paulo que o fez dizer isso, não. Mas sim a capacidade de Deus formada nela pela palavra. Uau! Isto é poderoso, deixa-me repetir. Não foi a capacidade de Paulo que fez dizer isso. Isso significa que, quando Paulo afirma que tudo posso em Cristo que me fortalece, não foi a sua capacidade que fez dizer isso, mas sim a capacidade de Deus formada nele pela palavra. Então sua boca falou a partir da abundância do seu coração. Aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem estão ambos corretos, porque as palavras são a coisa mais poderosa do universo. Lemos em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Precisamos aprender a usar nossas palavras com mais eficácia. Repito, precisamos aprender a usar as nossas palavras com mais eficácia. Aqui entre parênteses, o que nós dizemos é o que acontece. Às vezes, tal e qual como nós dizemos. Daí, vale muito a pena dizermos aquilo que nós queremos que aconteça e não aquilo que nós não queremos que aconteça. O que nós não queremos que aconteça, nós dizermos, é dar poder para que ela possa acontecer.
O autor aqui nos relembra que nós precisamos aprender a usar nossas palavras com mais eficácia. Aleluia! Continuando, as palavras que você diz trarão vitória ou o manterão cativo. Hoje, muitos cristãos foram feitos cativos pelas próprias palavras. Pela oração da sua própria boca, eles se colocaram em uma posição a partir da qual não podem receber de Deus. Todos nós já fizemos isso em um momento ou outro, usando a nossa língua para formar as mesmas palavras que nos derrotaram. Chegamos até a orar de forma contrária à palavra de Deus. Oramos derrota e recebemos derrota. Repito, oramos derrota e recebemos derrota. Oramos o problema e ele se torna maior. Repito, oramos o problema e ele se torna maior. Por quê? Porque, afinal, até mesmo a oração produz segundo a sua própria espécie. Que poderoso! Em Marcos 11, 24, a Bíblia diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus estabelece uma grande verdade sobre a lei espiritual. A palavra de Deus é a lei espiritual. Ela funciona tão certamente quanto qualquer lei natural. Aprendemos a trabalhar com a lei natural. Por exemplo, ao lidar com a lei natural que governa a eletricidade, aprendemos que se lidarmos com essa lei, obedecendo-a e praticando-a, a energia elétrica trabalhará para nós. Mas, se violarmos continuamente a lei que governa ou controla a eletricidade, vamos ter uma montanha de problemas. Desde que pratiquemos a lei que controla a energia elétrica, ela produzirá energia para fornecer luz e aquecer nossa casa, para cozinhar nossas refeições e para lavar nossas roupas sem nos causar mal algum. A eletricidade é muito útil e segura quando entendemos e aplicamos a lei pela qual ela é controlada. No entanto, essa mesma força pode queimar, matar e destruir se a lei que a governa não for aplicada. O mesmo acontece com as palavras que saem da sua boca. Elas trabalharão para você, para lhe dar vitória na vida, se você controlar essas palavras e as levar à obediência à lei espiritual, que é a palavra de Deus. As palavras governadas pela lei espiritual se tornam forças espirituais trabalhando a seu favor, graças a Deus. As palavras fúteis trabalham contra você. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. Repito, o mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que prefere as palavras de Deus. A palavra de Deus falada é poder criativo.